Meu nome é Amanda Vasconcelos e aos 29 anos, eu nunca mais esperei ter notícias do meu pai. 3 anos de silêncio completo tinham me ensinado a parar de ter esperança. Aí, na última terça-feira, apareceu um envelope com a letra familiar dele. Meu coração quase explodiu de alegria. Quando liguei para o meu avô bilionário, Guilherme, para contar a novidade, a reação dele me gelou. Ele exigiu ver a carta imediatamente. Enquanto eu deslizava o papel sobre a sua mesa de jacarandá, ele franziu a testa. "Olhe mais de perto", ele disse. O que descobri em seguida mudou tudo. Antes de eu contar o que aconteceu, diga nos comentários de onde você está assistindo e clique em inscrever-se se você já recebeu uma notícia inesperada que mudou sua vida. Eu tinha construído uma vida boa para mim em São Paulo. Trabalhar como jornalista para um dos grandes jornais da cidade realizava meu sonho de longa data de descobrir a verdade e contar histórias importantes. Meu apartamento no centro podia ser pequeno, mas tinha personalidade e uma vista da cidade que eu amava. Eu tinha conquistado respeito na minha área, principalmente pela cobertura de crimes financeiros e fraudes corporativas. A ironia de que o meu caminho profissional tinha sido inspirado pelo drama da minha própria família não me passava despercebida. Meu avô, Guilherme Vasconcelos, me criou desde os 12 anos. Um bilionário que construiu o próprio império com investimentos em imóveis, tecnologia e indústria. Ele tinha recursos para me dar tudo, mas se esforçava para não me mimar. Ele insistiu que eu trabalhasse em empregos de verão na adolescência, solicitasse bolsas de estudo e seguisse o meu próprio caminho o máximo possível. Dinheiro é uma ferramenta, Amanda, não um substituto para o caráter. Ele me lembrava com frequência. Enquanto o vovô Guilherme era uma constante na minha vida, meu pai, Júlio, era o oposto. Papai lutou contra o alcoolismo desde que eu me conhecia por gente, o que contribuiu para o divórcio dos meus pais quando eu tinha 8 anos. Minha mãe faleceu de câncer quando eu tinha 12 anos, me deixando aos cuidados do meu avô. Papai entrava e saía da minha vida durante esses anos, às vezes desaparecendo por meses antes de reaparecer com grandes promessas e planos ambiciosos. A relação entre meu pai e meu avô sempre foi tensa. Papai ressentia a riqueza e o sucesso do vovô, alegando que isso projetava uma sombra da qual ele nunca conseguiria escapar. Seus empreendimentos comerciais falhavam repetidamente, muitas vezes porque ele os abandonava no meio do caminho por alguma nova oportunidade garantida. O vovô oferecia conselhos, papai os ignorava e, inevitavelmente, pedia dinheiro quando as coisas desmoronavam. "Eu construí tudo do nada", dizia o vovô. "Júlio simplesmente se recusa a trabalhar." O golpe final veio há 3 anos, no jantar do meu 26º aniversário. Papai chegou atrasado, um pouco embriagado, e imediatamente começou uma briga com o vovô. "Você acha que seu dinheiro o torna Deus?" Papai gritou na mesa do salão de jantar privado. "Você o usa para controlar todos ao seu redor, principalmente minha filha." "Eu só tentei te ajudar", respondeu o vovô com a voz medida, mas fria. "E eu estive ao lado de Amanda quando você não podia se incomodar." "Eu sou o pai dela." Papai bateu o punho na mesa. "Mas você a virou contra mim com suas mansões, seus contatos e suas oportunidades. Como é que eu posso competir com isso?" Tentei intervir, implorando para que os dois parassem. "É o meu aniversário", eu supliquei. "Podemos, por favor, ter apenas um jantar de família em paz?" Mas papai estava além da razão. Ele jogou o guardanapo e se levantou. "Chega", ele declarou. "Chega do seu julgamento. Chega da sua condescendência. Chega de toda esta situação tóxica." Ele se virou para mim com lágrimas nos olhos. "Amanda, quando você estiver pronta para ter um relacionamento comigo, que não envolva ele controlando tudo, você sabe como me encontrar." E então ele saiu. Corri atrás dele até o estacionamento, chamando seu nome. Ele entrou no carro sem olhar para trás e foi embora. Essa foi a última vez que vi meu pai. Tentei ligar para ele no dia seguinte, mas o número estava desconectado. Dirigi até o seu pequeno apartamento do outro lado da cidade, mas ele já tinha retirado tudo. Enviei e-mails, mensagens através de amigos em comum, até contratei um serviço para encontrar seu novo endereço e mandei cartas. Nada além de silêncio em troca. O primeiro ano foi o mais difícil. Eu passei pelo luto, pela raiva e pela confusão.
Ele tinha mesmo me cortado completamente por causa do meu relacionamento com o meu avô? Como ele pôde simplesmente desaparecer sem sequer me dar uma escolha? Mergulhei no trabalho, conquistando a minha primeira grande promoção ao descobrir uma história de fraude de investimentos. No segundo ano, desenvolvi o ritual de escrever cartas que nunca enviava. Eu as guardava em uma caixa debaixo da minha cama. Dezenas de atualizações sobre a minha vida, perguntas sobre a dele e pedidos para nos reconectarmos. Às vezes, eu sonhava que ele tinha voltado, apenas para acordar com a ausência dele, tudo de novo. No terceiro ano, finalmente cheguei a algo parecido com aceitação. Papai tinha feito a sua escolha, e eu não podia forçá-lo a estar na minha vida. Eu me concentrei em construir relacionamentos mais fortes com amigos, avançar na minha carreira e nos meus jantares semanais com o vovô Guilherme, que permanecia sendo a minha rocha apesar do seu exigente império de negócios. O que me traz aquela terça-feira de 3 semanas atrás, quando tudo mudou. Começou como um dia comum. Acordei às 6 da manhã, fiz minha corrida habitual pela Marginal Pinheiros, tomei banho e preparei meu café. Eu estava revisando pesquisas para uma matéria sobre evasão fiscal corporativa quando a campainha tocou. Um entregador me deu um pequeno pacote, sem endereço do remetente, apenas o meu nome e endereço escritos em uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar, a do meu pai. Fiquei paralisada na porta, olhando para o pacote nas minhas mãos. O entregador já tinha desaparecido pelo corredor, me deixando sozinha com essa conexão inesperada com meu pai. Minhas mãos tremiam enquanto eu fechava a porta e levava o pacote para a bancada da minha cozinha. O papel pardo estava levemente amassado, como se tivesse sido carregado por um tempo antes de ser enviado. Meu nome e endereço estavam escritos com a mesma caligrafia inclinada que eu lembrava dos cartões de aniversário e bilhetes na minha lancheira de criança. Passei a ponta do dedo sobre a tinta azul, sentindo a leve indentação no papel. Por 3 minutos, eu apenas encarei, com medo de que abri-lo pudesse, de alguma forma, quebrar o fio frágil que havia surgido de repente entre nós. O que ele poderia ter a dizer depois de 3 anos de silêncio? Ele estava doente? Mudando-se para ainda mais longe? Ou era finalmente o pedido de desculpas e a reconexão que eu tinha sonhado? Respirei fundo e desembrulhei o pacote com cuidado. Dentro havia um envelope branco simples, uma fotografia de família desbotada de uma pescaria de quando eu tinha cerca de 9 anos, e uma pequena escultura de madeira de um pássaro em voo. A escultura era um trabalho lindo e detalhado que imediatamente reconheci como sendo feito pelo meu pai. Ele sempre foi habilidoso com uma faca e um pedaço de madeira, criando pequenos tesouros durante os seus períodos de sobriedade. Com as mãos trêmulas, abri o envelope e desdobrei a única página dentro. Querida Amanda, eu sei que faz tempo demais. Não houve um dia que eu não tenha pensado em você. Tenho trabalhado em mim mesmo e fiz alguns contatos importantes. Há uma oportunidade de negócios que pode mudar tudo para nós. Quero consertar as coisas. Entrarei em contato novamente em breve com mais detalhes. Desta vez será diferente. Eu prometo. O pássaro representa a liberdade do passado. Mantenha-o perto. Com amor para sempre, papai. A carta era curta, vaga e frustrantemente superficial em detalhes. Que oportunidade de negócios? Que contatos? E por que entrar em contato agora, depois de 3 anos ignorando minhas tentativas de contato? Mesmo com as minhas perguntas e a onda de raiva no meu peito, senti uma ponta de esperança. Ele tinha pensado em mim todos os dias. Ele queria consertar as coisas. Peguei a escultura de madeira, admirando como ele havia capturado a sensação de movimento nas asas do pássaro. Parecia significativa de alguma forma, como se contivesse uma mensagem além das palavras escritas. A fotografia mostrava nós 3, eu, papai e vovô Guilherme, parados na beira de um lago segurando peixes que tínhamos pescado. Eu estava sorrindo amplamente na foto, imprensada entre os 2 homens que tinham moldado a minha vida de maneiras profundas. Minha ligação semanal com o vovô estava marcada para aquela noite, mas eu não conseguia esperar. Disquei o número dele e a assistente me atendeu imediatamente, um privilégio que eu raramente usava.
Amanda, está tudo bem? A voz do vovô estava preocupada. Nossas ligações fora do horário geralmente significavam algum tipo de problema. Vovô, recebi uma carta do papai. Eu soltei, a emoção rachando a minha voz. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. O que dizia? Ele finalmente perguntou, seu tom cuidadoso e medido. Eu li a mensagem curta, palavra por palavra. Entendo, ele disse quando terminei. E você tem certeza de que é do seu pai? Claro que sim. Eu conheço a caligrafia dele, vovô. Outra longa pausa. Acho que você deveria trazer a carta para cá imediatamente, se puder. Algo na voz dele me deixou incomodada. Aconteceu alguma coisa? Prefiro discutir isso pessoalmente. Você pode vir agora? Eu concordei e dirigi os 30 minutos até a fazenda dele no bairro de Alphaville, nos arredores de São Paulo. O portão de segurança abriu automaticamente quando me aproximei, reconhecendo o meu carro. Estacionei em frente à grande casa colonial onde eu tinha passado a minha adolescência. Lúcia, a governanta que estava com o meu avô há décadas, me cumprimentou com um abraço caloroso. Ele está no escritório, ela disse. Ele cancelou as reuniões da tarde depois da sua ligação. Aquilo me surpreendeu. O vovô Guilherme raramente remarcava compromissos de negócios por motivos pessoais. Eu o encontrei parado perto da janela, olhando para os jardins bem cuidados. Aos 72 anos, ele ainda era alto e imponente, seu cabelo prateado perfeitamente aparado, suas roupas casuais ainda conseguindo parecer sofisticadas. Ele se virou quando entrei e vi a preocupação marcada nas rugas ao redor dos olhos dele. Deixe-me ver, ele disse sem rodeios. Eu lhe entreguei a carta, a foto e a escultura de madeira. Ele examinou cada item cuidadosamente, sua expressão ficando mais perturbada a cada segundo. O que é? Perguntei, a ansiedade crescendo no meu peito. Você está me assustando, vovô. Ele pegou a carta novamente e a entregou para mim. Olhe mais de perto a caligrafia, Amanda. Olhe de verdade. Estudei a inclinação familiar das letras, o modo como os laços nos L's e S se curvavam. E então, com a sugestão do vovô, comecei a notar diferenças sutis que eu tinha ignorado no meu estado emocional. A pressão em certos traços para baixo era mais pesada do que o toque usual do papai. O espaçamento entre as palavras era ligeiramente maior, e a assinatura, embora semelhante, carecia do gancho distintivo no "o final de julho". Eu não entendo, eu disse, uma sensação fria se espalhando pelo meu estômago. Eu recebi uma carta na semana passada, disse o vovô calmamente. Supostamente do seu pai, pedindo dinheiro para um empreendimento comercial. Você recebeu. Por que não me contou? Porque eu não tinha certeza se era genuína e não queria te perturbar desnecessariamente. Ele abriu uma gaveta em sua mesa e puxou um envelope. Compare-as. A segunda carta era semelhante no tom, mas mais específica sobre a suposta oportunidade de negócios. Um empreendimento imobiliário que precisava de um investimento inicial. Ela solicitava que o vovô Guilherme transferisse R$200 mil para uma conta especificada como um primeiro passo. Olhando para as duas cartas lado a lado, as discrepâncias na caligrafia se tornaram ainda mais óbvias. Eram boas imitações, mas definitivamente não eram a caligrafia autêntica do meu pai. Alguém está fingindo ser o papai, eu sussurrei, sentindo-me enjoada. Mas quem faria isso e por quê? É isso que precisamos descobrir, disse o vovô sombriamente. Alguém está claramente tentando usar a identidade do seu pai para nos extorquir. A questão é, onde está o seu pai de verdade? E ele sabe sobre isso. Minha mente corria com possibilidades horríveis. Era apenas uma brincadeira cruel ou algo mais sinistro estava acontecendo? E se essas cartas não eram realmente do meu pai, onde ele estava? Ele estava seguro? Os 3 anos de silêncio subitamente assumiram um significado muito mais sombrio. Eu pensei que ele estivesse apenas com raiva e fosse teimoso, eu disse, com a voz embargada. E se algo aconteceu com ele? O vovô colocou a mão no meu ombro. Não vamos tirar conclusões precipitadas. Primeiro, precisamos verificar o paradeiro do seu pai e se ele sabe sobre estas cartas. Eu conheço alguém que pode nos ajudar. O vovô respondeu. Um detetive particular que eu uso para assuntos de negócios.
muito discreto, muito minucioso. Vou ligar para ele agora mesmo. Enquanto o vovô fazia a ligação, sentei-me pesadamente em uma de suas cadeiras de couro, olhando para a carta falsa e a escultura de pássaro. Se isso não era do meu pai, quem havia esculpido o pássaro? Ele foi comprado em algum lugar? E a fotografia? Era definitivamente genuína, uma cópia de uma que já tinha estado pendurada no apartamento do meu pai. Quem estava por trás disso sabia detalhes sobre a nossa família. Eles tinham acesso a itens pessoais, ou pelo menos imagens deles. Este não era um golpe aleatório. Era direcionado, pessoal e de repente muito assustador. Sérgio Alencar chegou à fazenda em menos de 1 hora. O detetive particular não era o que eu esperava. Em vez do tipo durão de romances, ele era um homem de seus 50 e poucos anos, de fala mansa, com olhos gentis por trás de óculos sem aro e um jeito metódico de falar. Ele ouviu atentamente enquanto explicávamos a situação, fazendo anotações detalhadas e examinando as 2 cartas sem tocá-las. A primeira coisa que precisamos fazer é verificar o paradeiro atual do Sr. Júlio Vasconcelos, ele disse, levantando os olhos do seu caderno. Quando foi a última vez que vocês tiveram confirmação da localização dele? Eu expliquei sobre o desaparecimento dele há 3 anos e minhas tentativas fracassadas de contatá-lo. Eu consegui encontrar um endereço para ele há cerca de 2 anos, acrescentei. Em Campinas, interior de São Paulo. Mandei cartas para lá, mas nunca tive resposta. Alencar concordou. Isso nos dá um ponto de partida. Vou precisar de uma fotografia recente e qualquer informação que você tenha sobre os hábitos, amigos, histórico de emprego dele. Qualquer coisa que possa ajudar a rastrear seus movimentos. O vovô entregou-lhe numa pasta que aparentemente tinha preparado com antecedência. Isto contém o CPF, data de nascimento, últimos endereços conhecidos e fotos da última vez que o vimos. Eu levantei uma sobrancelha para a eficiência do meu avô, mas não estava realmente surpresa. Preparação era a sua segunda natureza. Mais uma coisa, disse Alencar. Existe alguma razão para alguém visar especificamente a sua família para um golpe, além da motivação financeira óbvia, dada a riqueza do Sr. Guilherme? Vovô e eu trocamos olhares. Eu fiz a minha parte de rivais de negócios ao longo das décadas, o vovô admitiu. E já houve ameaças antes, embora nada recentemente. Meu trabalho envolve investigar crimes financeiros, acrescentei. Eu escrevi artigos expondo várias grandes corporações e indivíduos. É possível que isso esteja relacionado ao meu trabalho. Alencar anotou as nossas sugestões. Vou investigar todos os ângulos. Por enquanto, se mais alguma comunicação supostamente de Júlio chegar, não respondam, mas me contatem imediatamente. Os 2 dias seguintes se arrastaram. Tentei me concentrar no meu trabalho, mas me pegava olhando para o meu celular, pulando a cada notificação de e-mail. Eu mantive o pássaro de madeira na minha mesa, virando-o nas minhas mãos, procurando qualquer pista que pudesse conter. Alencar ligou no 3º dia. Eu confirmei que o endereço em Campinas era de fato onde o seu pai estava morando até recentemente, ele relatou. No entanto, de acordo com vizinhos, ele se mudou há aproximadamente 3 semanas. Eles disseram para onde ele foi? Perguntei ansiosamente. Nenhum destino específico, mas vários vizinhos mencionaram que ele partiu com um sócio, um homem mais velho de óculos e barba. Eles pareciam estar com pressa. Esse homem tinha um nome? Os vizinhos o conheciam apenas como Saulo ou Saul. Eles disseram que ele vinha visitando seu pai com frequência nas semanas anteriores à partida. Eu transmiti essa informação ao vovô quando nos encontramos para jantar naquela noite. Saul, ele repetiu franzindo a testa. Esse nome não me soa familiar em conexão com Júlio. Alencar está verificando se o papai deixou um endereço para a correspondência ou se as correspondências dele estão sendo retidas em algum lugar. Eu disse, empurrando o salmão quase intocado no meu prato. Ele também está investigando os registros bancários e a atividade telefônica do papai? Bom, o vovô assentiu. Precisamos saber se ele está envolvido neste esquema ou se é uma vítima. Você acha que o papai pode estar por trás das cartas falsas? Perguntei, magoada pela sugestão. O vovô suspirou. Não quero acreditar nisso, Amanda.
Mas não podemos ignorar a possibilidade. Seu pai já pediu dinheiro sob falsos pretextos antes. Não assim, eu insisti. Ele não falsificaria cartas e usaria fotos antigas de família para me manipular. Antes que o vovô pudesse responder, meu celular tocou. Era Alencar novamente. Encontrei algo interessante nos registros financeiros do seu pai, ele disse sem rodeios. Nos últimos 2 anos, a atividade bancária dele foi mínima e previsível. Pequenos depósitos de um negócio de carpintaria que ele aparentemente abriu em Campinas. Saques regulares para aluguel e contas. Mas começando há 6 semanas, houve vários depósitos grandes, seguidos por saques igualmente grandes. Grandes quanto? 50 mil reais entrando e 50 mil reais saindo em questão de dias. Esse padrão se repetiu 3 vezes. Isso soa como lavagem de dinheiro, eu disse, meus instintos jornalísticos se ativando. É consistente com isso, sim. Ainda estou rastreando de onde veio o dinheiro e para onde foi. Após encerrar a ligação, atualizei o vovô sobre este novo desenvolvimento. Isto está parecendo cada vez mais algum tipo de atividade criminosa, ele disse gravemente. Talvez seu pai tenha se envolvido com as pessoas erradas. Mais tarde naquela noite, de volta ao meu apartamento, recebi uma ligação de um número bloqueado. Quando atendi, ouvi respiração, mas ninguém falava. Alô? Eu disse repetidamente. Quem é? Papai, é você? Depois de cerca de 30 segundos, o chamador desligou. Liguei imediatamente para Alencar e relatei o incidente. Ele prometeu tentar rastrear o número, embora não estivesse otimista com chamadas bloqueadas. Incapaz de dormir, peguei a escultura de pássaro de madeira novamente. Ao virá-la na luz da luminária, notei algo que tinha perdido antes. Na parte inferior de uma das asas, mal visíveis, havia marcas minúsculas que pareciam ser letras. Peguei uma lupa da minha mesa e as examinei mais de perto. Eram, de fato, letras e números gravados em detalhes minuciosos. SP34AV, IB 105. Pesquisei rapidamente o que isso poderia significar e percebi que poderiam ser coordenadas parciais. Na manhã seguinte, mostrei a minha descoberta tanto para o vovô quanto para Alencar. Boa observação, disse Alencar, examinando a escultura. Isso pode estar apontando para um local específico. Vou verificar o que há nesses arredores. Naquela tarde, Alencar ligou com outra atualização. Eu identifiquei o homem com quem seu pai foi visto. O nome completo dele é Saul Pinheiro e ele tem um bom histórico. Múltiplas condenações por fraude, incluindo golpes de investimento visando idosos. Ele foi solto da prisão há 8 meses. Meu coração afundou. Isso não soava nada bem para o meu pai. Ele é conhecido por crimes violentos? Perguntei, temendo a resposta. Não diretamente, mas ele se associa a pessoas que são. A parte preocupante é que uma de suas táticas conhecidas é encontrar pessoas vulneráveis, com conexões à riqueza, fazer amizade com elas e usá-las para chegar aos seus contatos ricos. Você acha que ele está usando o meu pai para chegar ao meu avô? Eu disse, as peças se encaixando. É uma forte possibilidade. A questão é se seu pai é um participante voluntário ou se está sendo coagido. O vovô estava convencido de que era a primeira opção, mas eu não conseguia aceitar isso. O pai que eu conhecia tinha falhas, certamente, mas nunca participaria de algo assim. Apesar de todos os nossos problemas, ele não me usaria dessa forma. Precisamos considerar que seu pai pode estar em perigo, disse Alencar durante a nossa próxima reunião na casa do vovô. Se ele inicialmente concordou em participar de um golpe, mas depois mudou de ideia, essas pessoas podem estar forçando a obediência dele. Então, precisamos encontrá-lo, insisti, antes que algo pior aconteça. Alencar assentiu. Eu rastreei as coordenadas da escultura de pássaro. Elas apontam para uma área perto de Serra Negra, interior de São Paulo. Não há muita coisa lá, exceto um antigo local de mineração e alguns chalés de férias. Ele poderia estar sendo mantido lá? Perguntei. Possivelmente. Estou trabalhando com um contato no interior para verificar discretamente. Não queremos alertar ninguém se seu pai estiver de fato sendo mantido contra a vontade dele. Enquanto discutíamos os próximos passos, o sistema de segurança do vovô nos alertou sobre uma entrega no portão. Outro pacote havia chegado, desta vez endereçado ao vovô. Dentro,
havia outra carta supostamente do meu pai, agora pedindo explicitamente R$ 2 milhões para uma oportunidade de investimento garantida, que compensaria todo o tempo perdido e reconstruiria nossa família. Instruía o vovô a enviar o dinheiro para uma conta offshore dentro de 3 dias. Isso está ficando sério, disse o vovô com o rosto sombrio. Acho que precisamos envolver a Polícia Federal. Alencar levantou a mão cautelosamente. Deixe-me rastrear de onde veio este pacote primeiro. Se o seu filho está sendo mantido em algum lugar, uma investigação policial pode assustar os sequestradores. Usando seus contatos, Alencar descobriu que o pacote havia sido enviado de uma loja de remessas no centro de São Paulo. Imagens de segurança da loja mostravam um jovem de boné entregando o pacote. Ele não correspondia à descrição de Saul Pinheiro. Um mensageiro contratado, muito provavelmente, Alencar conjecturou. Mas isso nos diz algo importante. Quem está por trás disso está operando, pelo menos em parte, a partir de São Paulo, não apenas do interior. Mais tarde, naquele dia, Alencar ligou com uma descoberta inesperada. Encontrei o laptop do seu pai, ele anunciou. Estava em um depósito anexo ao seu antigo apartamento em Campinas. O gerente o reteve quando seu pai saiu sem aviso prévio. O que tem nele? Perguntei ansiosamente. Está protegido por senha, mas meu especialista em tecnologia está trabalhando nisso. Se conseguirmos acessá-lo, pode nos dizer em que seu pai estava envolvido antes de desaparecer. Na manhã seguinte, Alencar chegou ao meu apartamento com o laptop e sua especialista em tecnologia, uma jovem chamada Rafaela, que fez milagres com o computador. Em menos de 1 hora, ela tinha ignorado a proteção por senha. O que descobrimos chocou a todos nós. Meu pai estava compilando uma pesquisa extensa sobre uma empresa chamada NextGen Investimentos, documentando o que parecia ser uma operação de fraude sofisticada. Havia capturas de tela de transações, conversas telefônicas gravadas e uma linha do tempo detalhada das atividades. Parece que ele estava montando um caso, eu disse, rolando os arquivos, como uma investigação. NextGen Investimentos, vovô murmurou. Essa é uma das empresas de Arthur Campelo. Arthur Campelo? Alencar perguntou. Meu principal rival de negócios nos últimos 20 anos, explicou o vovô. Tivemos inúmeras batalhas judiciais por empreendimentos imobiliários e patentes de tecnologia. Pesquisas adicionais revelaram e-mails entre meu pai e uma agente da Polícia Federal chamada Denise Oliveira. Nesses intercâmbios, meu pai concordou em atuar como informante confidencial em uma investigação sobre a NextGen Investimentos e Arthur Campelo. O último e-mail, datado de pouco antes do meu pai desaparecer de Campinas, era particularmente preocupante. Julio, sua informação tem sido inestimável. Mas temos motivos para acreditar que seu disfarce pode estar comprometido. Interrompa todo o contato com os sujeitos-alvo imediatamente. Encontre-se no local designado B amanhã às 9 horas para a extração. Agente Oliveira? Meu Deus, eu sussurrei. O papai estava trabalhando disfarçado para a Polícia Federal. E parece que o disfarce dele foi descoberto, acrescentou Alencar sombriamente. Isso muda tudo. A revelação de que meu pai estava trabalhando com a Polícia Federal nos atordoou, especialmente meu avô. Por 3 anos, havíamos acreditado que papai tinha nos abandonado por raiva e ressentimento, quando na realidade ele pode ter estado nos protegendo ao manter distância. Precisamos entrar em contato com esta agente da Polícia Federal imediatamente. Insisti, apontando para o endereço de e-mail de Denise Oliveira na tela. Alencar assentiu. Vou entrar em contato pelos canais adequados. Se o seu pai era de fato um informante confidencial, eles vão querer saber sobre estas cartas fraudulentas e a ameaça potencial a ele. Enquanto Alencar trabalhava nos seus contatos para alcançar a agente Oliveira, eu mergulhei mais fundo no laptop do meu pai. Quanto mais eu descobria, mais maravilhada ficava com a extensão da sua investigação. Ele havia documentado meticulosamente transações financeiras, sugerindo que a NextGen Investimentos estava executando um esquema de pirâmide que havia defraudado investidores em milhões. E havia mais. Evidências ligando Arthur Campelo a contas offshore, evasão fiscal e até suborno de autoridades governamentais. Papai foi minucioso,
eu murmurei, em parte para mim mesma. Estes são o tipo de provas que os jornalistas sonham em encontrar. Mas a descoberta mais chocante veio em uma pasta oculta rotulada simplesmente família. Dentro, havia dezenas de documentos relacionados ao império de negócios do vovô Guilherme, focando especificamente nas conexões entre as empresas dele e os interesses de Campelo. Havia registros de transações, atas de reuniões e cópias de contratos que remontavam a 15 anos. Meu coração disparou quando abri um memorando de voz datado de pouco antes do desaparecimento do papai. A voz dele preencheu a sala, soando cansada, mas determinada. Denise, eu confirmei a conexão. A empresa de fachada que recebeu as propinas dos contratos municipais da NextGen remonta a Guilherme Vasconcelos. Empreendimentos, através de 3 camadas de subsidiárias. Não acredito que Guilherme esteja diretamente envolvido. Isto tem as digitais de Campelo por toda parte. Ele tem armado para o meu sogro há anos, fazendo parecer que Guilherme é cúmplice na fraude. Eu preciso avisá-lo, mas não posso arriscar o contato até que tenhamos tudo seguro. A evidência está nos arquivos criptografados que enviei ontem. A senha é o aniversário de Amanda. Mês, dia, ano, sem espaços. Sentei-me atordoada. Papai não tinha apenas investigado Campelo. Ele havia descoberto que Campelo estava tentando implicar meu avô em suas atividades ilegais. Ele estava trabalhando para proteger nossa família o tempo todo. Virei-me para encarar o vovô, que estava escutando a gravação por cima do meu ombro. Seu rosto tinha ficado pálido. Guilherme, eu disse calmamente, usando o primeiro nome dele em vez de vovô, talvez pela primeira vez na minha vida. Você sabia de alguma coisa disso? Ele afundou pesadamente em uma cadeira. Eu sabia que Campelo era implacável, mas isto... Não, eu não tinha ideia de que ele estava tentando me incriminar. Ele olhou para mim com os olhos perturbados. Júlio estava tentando me proteger, e eu passei 3 anos pensando o pior dele. Antes que pudéssemos processar isso ainda mais, Alencar voltou com notícias. Entrei em contato com a agente Oliveira. Ela está a caminho, junto com a equipe dela. Eles estavam procurando por Júlio há semanas. A agente Oliveira chegou em menos de 1 hora. Uma mulher direta, com olhos penetrantes e uma atitude rápida. Ela confirmou o que havíamos montado. Meu pai havia se tornado um informante da Polícia Federal depois de descobrir acidentalmente as discrepâncias da NextGen enquanto fazia trabalhos de carpintaria nos escritórios deles em Campinas. Quando percebeu a conexão com Campelo e a ameaça potencial ao vovô, ele mergulhou mais fundo, tornando-se um ativo fundamental na investigação deles. Nós tínhamos um plano de extração em vigor quando ele nos avisou que seu disfarce tinha sido descoberto, explicou a agente Oliveira. Mas ele nunca chegou ao ponto de encontro. Temos procurado por ele desde então, temendo por o pior. E vocês nunca pensaram em contatar a família dele? Perguntei com raiva. Não tínhamos confirmação de crime, e Júlio foi explícito sobre manter a família dele, especialmente você, fora disso. Ela respondeu uniformemente. Ele acreditava que envolvê-los os colocaria em risco. Com base nestas cartas fraudulentas, parece que ele estava certo em se preocupar. Enquanto a agente Oliveira estava explicando isso, outro pacote foi entregue no meu apartamento. Este continha um pendrive e um bilhete. 5 milhões de reais, instruções no drive, 3 dias ou Júlio Vasconcelos morre. A Polícia Federal imediatamente tomou posse do drive, analisando em sua unidade de tecnologia móvel. Ele continha um vídeo que me gelou o sangue. Meu pai, com aparência magra e exausta, lendo uma declaração exigindo que o vovô pagasse o dinheiro. Embora não mostrasse ferimentos visíveis, o medo em seus olhos era inconfundível. Eles o estão mantendo em algum lugar em São Paulo, concluiu a agente Oliveira após analisar o vídeo. O ruído de fundo sugere uma área industrial perto da água. Estamos trabalhando para identificar o local específico. E o dinheiro? Perguntou o vovô. Eu pago imediatamente se isso o trouxer para casa em segurança. A agente Oliveira balançou a cabeça. Aconselhamos veementemente contra isso. Assim que eles tiverem o dinheiro, não terão incentivo para manter Júlio vivo. Precisamos localizá-lo primeiro. E se vocês não conseguirem? Eu desafiei.
Se 3 dias passarem e não encontrarmos nada, então discutiremos planos de contingência, ela disse firmemente. Mas a minha equipe é boa no que faz, e agora que sabemos que Campelo está provavelmente por trás disso, temos mais ângulos para investigar. A Polícia Federal montou operações de vigilância tanto no meu apartamento quanto na fazenda do vovô, caso os sequestradores entrassem em contato novamente. Agentes também foram enviados para monitorar os associados conhecidos de Campelo na área de São Paulo. Naquela noite, enquanto eu tentava, sem sucesso, dormir, meu celular tocou com um número desconhecido. Atendi imediatamente, com um agente da Polícia Federal escutando em outra linha. Amanda Vasconcelos? Perguntou uma voz distorcida. Sim, eu respondi, tentando manter a voz firme. Nós sabemos que a Polícia Federal está envolvida agora. Isso muda os termos. 5 milhões de reais, não 2. E você fará a entrega pessoalmente, sozinha, ou seu pai morre. Eu preciso de provas de que ele ainda está vivo, exigi. Houve uma pausa. Então, a voz do meu pai veio na linha. Amanda, não faça o que eles pedem. É uma armadilha. Campelo está tentando... A voz dele foi cortada por algo que soou como um tapa. A voz distorcida retornou. Amanhã, ao meio-dia, as instruções seguirão. Venha sozinha ou ele morre. A ligação terminou abruptamente. O agente da Polícia Federal imediatamente começou a rastreá-la enquanto eu ficava sentada, tremendo, o aviso do meu pai ecoando nos meus ouvidos. Ele mencionou Campelo pelo nome. Eles saberão que ele os expôs. O que torna isso mais perigoso, ela concordou. Eles têm menos razão para mantê-lo vivo agora que ele identificou o sequestrador para você. Então qual é o plano? Perguntei. Não vou ficar aqui sentada sem fazer nada. A agente Oliveira me avaliou pensativamente. Precisamos agir mais rápido do que eles esperam. Acho que é hora de levar a luta diretamente para Campelo. Ao amanhecer, a Polícia Federal obteve mandados para revistar os escritórios e a casa de Campelo em São Paulo. O que eles encontraram em sua mansão, à beira-mar, foi incriminador. Registros financeiros confirmando tudo o que meu pai havia descoberto, além de evidências ligando-o a Saul Pinheiro e as cartas fraudulentas. Mas não havia sinal do meu pai. Conforme o meio-dia se aproximava, recebi uma mensagem de texto com um endereço na zona leste de São Paulo e instruções para trazer a prova da transferência bancária para uma conta offshore. É um prédio de escritórios abandonado perto do porto, disse a agente Oliveira, mostrando-me imagens de satélite. Nós já temos uma equipe posicionada. Vamos grampear o prédio com som e vídeo antes de você chegar e teremos agentes posicionados por toda a minha área. Eu pensei que você tivesse dito que não deveríamos pagar o resgate, o vovô objetou. Não vamos, explicou a agente Oliveira. Estamos montando uma confirmação de transferência falsa que passará pela análise inicial. É para ganhar tempo enquanto nossas outras equipes continuam procurando em propriedades conectadas a Campelo. Enquanto a Polícia Federal preparava a operação, Alencar me puxou para o lado. Enquanto eles se concentram em Campelo, eu estive investigando Pinheiro. Ele possui um depósito de armazenamento do outro lado da cidade sob outro nome. Ainda não está no radar da Polícia Federal, mas minhas fontes sugerem que há atividade incomum por lá. Você acha que é lá que eles podem estar mantendo meu pai? Perguntei. Alencar assentiu. Vale a pena verificar. Eu poderia ir agora enquanto a Polícia Federal está focada na reunião de armadilha. Tomei uma decisão em uma fração de segundo. Eu vou com você. Absolutamente não, ele objetou. É muito perigoso. Meu pai arriscou tudo para proteger nossa família. Insisti. Não vou ficar à margem agora que ele precisa de mim. Além disso, eu sou jornalista. Sei como ficar fora de vista enquanto coleto informações. Após alguma discussão, Alencar relutantemente concordou, sob a condição de que apenas conduzíssemos o reconhecimento e chamássemos reforço ao primeiro sinal do meu pai ou de seus sequestradores. Nós escapamos enquanto a equipe da Polícia Federal estava ocupada se preparando para o encontro do meio-dia. O depósito de armazenamento ficava em um parque industrial degradado a 30 minutos do centro de São Paulo. Parecia abandonado à primeira vista, com placas desbotadas e terrenos descuidados, mas Alencar apontou as novas câmeras de segurança discretamente colocadas ao redor do perímetro. Alguém investiu em segurança recentemente. Ele observou enquanto estacionávamos a um quarteirão de distância e nos aproximávamos a pé. E olhe,
marcas de pneus frescas. Nós circulamos o prédio, ficando fora da visão da câmera, até encontrarmos uma entrada de serviço com uma fechadura de teclado. Através de uma pequena janela, pude ver um corredor iluminado por luzes fluorescentes. Este lugar não está abandonado, eu sussurrei. Precisamos entrar. Alencar estudou o teclado. Eu posso conseguir ignorar isso, mas vai levar tempo. E se houver um alarme? Antes que ele pudesse terminar, a porta se abriu e um homem saiu, acendendo um cigarro. Alencar me puxou para trás de uma caçamba de lixo bem a tempo. O homem estava falando ao telefone. Sim, Campelo diz para a gente o tirar de lá esta noite, depois que a garota entregar o dinheiro. Muitos federais farejando por perto. Não, o local offshore. Sim, eu sei que é uma viagem só de ida para ele, mas esse não é o nosso problema. Meu sangue gelou. Eles estavam planejando matar meu pai depois de pegarem o dinheiro. Quando o homem voltou para dentro, Alencar ligou imediatamente para a agente Oliveira, atualizando-a sobre o que havíamos descoberto. Ela redirecionou uma equipe tática para a nossa localização, enquanto nos instruía a permanecer escondidos e não tentar entrar. Assistimos do nosso esconderijo enquanto os veículos da Polícia Federal convergiam silenciosamente para a instalação 20 minutos depois. A operação aconteceu com precisão militar. Agentes invadiram várias entradas simultaneamente e, em minutos, ouvimos o sinal de que a barra estava limpa. A própria agente Oliveira veio nos buscar. Nós o encontramos, ela disse, sua expressão uma mistura de alívio e preocupação. Ele está vivo, mas precisa de atenção médica. Eles trouxeram meu pai em uma maca. Ele estava pálido e magro, com hematomas no rosto e um braço enfaixado que tinha sido mal imobilizado durante o cativeiro, mas estava consciente. Quando ele me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Amanda, ele sussurrou enquanto eu corria para o lado dele. Sinto muito. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Tudo bem, papai. Eu engasguei, segurando a mão dele. Nós sabemos de tudo. Você estava nos protegendo. Enquanto os paramédicos o colocavam em uma ambulância, ele apertou minha mão com força. Guilherme, ele perguntou urgentemente. Ele está seguro. Ele está bem, eu o assegurei. Ele está com a Polícia Federal agora. Estávamos procurando por você juntos. O alívio tomou conta de seu rosto. Diga a ele que Campelo estava armando para ele por anos. A evidência está toda nos meus arquivos. Ele precisa saber que não foi minha imaginação ou ciúme, foi real. Ele já sabe, papai. Encontramos a sua pesquisa. Você conseguiu. Você protegeu a família. Assim que as portas da ambulância se fecharam, a agente Oliveira se aproximou de mim. Prendemos 4 homens aqui, incluindo Saul Pinheiro. E Arthur Campelo foi levado sob custódia em seu escritório 20 minutos atrás. O calvário do seu pai acabou. E, graças ao trabalho dele, descobrimos um dos maiores esquemas de fraude financeira na história do país. Senti uma mistura complexa de emoções. Alívio por papai estar seguro, orgulho pelo que ele tinha realizado e a raiva persistente pelos 3 anos de silêncio e dor. Mas, principalmente, senti uma profunda sensação de que um novo capítulo estava começando para a nossa família. Um que exigiria cura e reconstrução, mas que trazia a promessa de verdade e reconciliação. As 72 horas seguintes se passaram em um borrão de quartos de hospital, interrogatórios da Polícia Federal e reportagens sobre a prisão de Arthur Campelo. Papai estava sendo tratado por desnutrição, desidratação e um braço quebrado que tinha sido mal colocado durante o cativeiro. Os médicos nos garantiram que ele se recuperaria fisicamente, mas o trauma emocional levaria mais tempo para cicatrizar. Dividi meu tempo entre o hospital e ajudar a agente Oliveira a navegar pela montanha de evidências que meu pai havia coletado. Como jornalista, eu tinha um bom olho para organizar informações e identificar os fios mais significativos em uma história complexa. Seu pai foi meticuloso. A agente Oliveira comentou enquanto revisávamos os arquivos juntas em uma sala de conferências na sede da Polícia Federal. Ele documentou tudo e criou dispositivos de segurança para garantir que a evidência viria à tona, mesmo que algo acontecesse com ele. Isso é bem a cara do papai, eu disse com um sorriso triste. Quando ele se compromete com algo, ele se dedica por inteiro. A agente Oliveira me deu um olhar pensativo.
Sabe, nós oferecemos proteção a testemunhas no início da investigação. Ele recusou. Disse que precisava permanecer conectado ao mundo real para ser eficaz. E para ficar de olho em nós à distância, percebi. Mesmo quando pensávamos que ele havia nos abandonado, ele estava cuidando de nós. Enquanto papai se recuperava no hospital, o vovô e eu tivemos várias conversas intensas sobre o que aconteceria em seguida. A Polícia Federal nos avisou que, embora Campelo e seus cúmplices imediatos estivessem sob custódia, poderia haver associados ainda foragidos que poderiam representar uma ameaça. Eles querem nos colocar em custódia protetiva até o julgamento, o vovô explicou durante um de nossos cafés noturnos na sala de espera do hospital. Mudar-nos para um local seguro, fornecer segurança. Eu balancei a cabeça firmemente. Eu não vou me esconder. Papai passou 3 anos sacrificando o relacionamento conosco para construir este caso. Se fugirmos e nos escondermos agora, para que tudo isso serviu? Não se trata de se esconder, Amanda. É sobre ser sensato. Não, trata-se de assumir o controle da situação, insisti. Essas pessoas operavam nos mantendo no escuro, nos manipulando através do medo e da incerteza. Eu cansei disso. Eu esbocei meu plano alternativo. Em vez de proteção passiva, montaríamos uma armadilha para quaisquer ameaças remanescentes. Usando meus contatos jornalísticos, eu plantaria uma história sobre novas evidências no caso Campelo sendo mantidas em um local seguro. Então, com a ajuda da Polícia Federal, monitoraríamos quem viria procurá-la. É muito arriscado, o vovô objetou. Deixe os profissionais cuidarem disso. Os profissionais trabalharam neste caso por 3 anos e ainda assim não impediram que o papai fosse sequestrado. Eu pontuei. Além disso, não estou sugerindo que façamos isso sozinhas. Trabalharemos com a equipe da agente Oliveira a cada passo do caminho. Após muito debate e, para minha surpresa, a agente Oliveira realmente apoiou meu plano, com modificações. Ela reconheceu o valor das medidas proativas e apreciou que minhas conexões com a mídia poderiam criar uma história convincente que faria sair quaisquer conspiradores remanescentes. Mas você seguirá nossos protocolos exatamente. Ela insistiu durante a nossa reunião de planejamento. Sem improvisação, sem heroísmo jornalístico. Eu concordei, embora mentalmente cruzasse os dedos sobre a parte do sem improvisação. Minha experiência como repórter investigativa tinha me ensinado que algumas situações exigiam raciocínio rápido e adaptação. A história foi ao ar em uma terça-feira de manhã, um artigo cuidadosamente elaborado por um colega, sugerindo que Júlio Vasconcelos havia garantido documentos de seguro implicando figuras de alto nível adicionais no esquema de Campelo. Os documentos estavam supostamente guardados no escritório de um advogado, pendente da recuperação total de Júlio. Naquela tarde, a vigilância identificou 2 indivíduos suspeitos realizando reconhecimento ao redor do escritório de advocacia que havíamos nomeado na história. Um era um ex-executivo da NextGen que não havia sido implicado nas prisões iniciais. O outro era um segurança particular com laços com Campelo. Eles caíram na isca, confirmou a agente Oliveira. Agora esperamos para ver que movimento eles farão. Não tivemos que esperar muito. Naquela noite, dispositivos de monitoramento colocados no escritório de advocacia registraram uma tentativa de arrombamento. Agentes da Polícia Federal prenderam os 2 homens que havíamos identificado, mais um terceiro cúmplice que serviu como motorista. Sob interrogatório, o ex-executivo revelou que havia um plano de contingência caso Campelo fosse preso. Uma segunda operação, administrada pelo sócio silencioso de Campelo, estava preparada para eliminar testemunhas e destruir evidências, com meu pai no topo da lista de alvos, seguido pelo vovô e por mim. Quem é este sócio? A agente Oliveira exigiu durante o interrogatório que assisti por circuito fechado de televisão. O homem balançou a cabeça. Eu não sei, Campelo só se referia a ele como o investidor. Tudo que sei é que ele tem conexões políticas significativas e muito a perder se a extensão total do esquema se tornar pública. Essa revelação adicionou urgência à nossa situação. Se uma figura poderosa e desconhecida estava orquestrando operações de limpeza, nenhum de nós estava seguro ainda. Papai foi liberado do hospital no dia seguinte, ainda fraco, mas insistindo em fazer parte da solução. Ele se mudou para a fazenda do vovô, onde a segurança havia sido significativamente reforçada.
Vê-los juntos na mesma sala, tentando desajeitadamente reconstruir seu relacionamento enquanto ambos se preocupavam com a nossa segurança, teria sido quase cômico sob outras circunstâncias. Precisamos atrair esse investidor, disse papai durante uma sessão de estratégia no escritório do vovô. Ele é a chave para acabar com isso de uma vez por todas. Como você propõe que façamos isso? Perguntou o vovô. Embora ainda reservado com papai, ele havia desenvolvido um novo respeito pelo pensamento estratégico do filho durante esta crise. Papai se virou para mim. Usamos o plano original de Amanda, mas maior. Em vez de insinuar evidências, anunciamos que eu farei uma coletiva de imprensa em 3 dias para revelar tudo, incluindo a identidade do sócio silencioso de Campelo. A agente Oliveira, que se juntou a nós para a reunião, parecia cética. Isso coloca um alvo enorme nas suas costas. Eu tenho um alvo lá há 3 anos. Papai respondeu gravemente. Pelo menos desta vez, estarei enfrentando isso com a minha família e a Polícia Federal, e não sozinho em algum chalé no interior. Depois de horas de debate, refinamos o plano para algo agressivo e defensável. Papai, de fato, anunciaria uma coletiva de imprensa, mas ela seria realizada em uma instalação segura da Polícia Federal com acesso restrito. Enquanto isso, eu usaria meus contatos na mídia para gerar publicidade máxima, pressionando o investidor a fazer um movimento antes do anúncio. O vovô, apesar de suas reservas iniciais, provou ser inestimável na montagem da operação. Suas conexões de negócios e recursos nos permitiram criar um perímetro de segurança convincente, enquanto, na verdade, estabelecíamos múltiplas camadas de vigilância. Se alguém quiser chegar a Júlio antes da coletiva de imprensa, terá que passar por estes postos de controle. Ele explicou, apontando para um mapa da propriedade. Cada um nos dá outra oportunidade de identificá-los. Por 2 dias, mantivemos a farsa com papai dando breves declarações a repórteres selecionados sobre sua intenção de citar nomes e expor toda a rede. Eu escrevi um artigo de acompanhamento para o meu jornal, cuidadosamente redigido, para implicar que papai havia documentado conexões entre a operação de Campelo e várias figuras políticas proeminentes. Na véspera da coletiva de imprensa planejada, nossa operação valeu a pena. Câmeras de segurança capturaram um SUV preto se aproximando da entrada de serviço da fazenda. Quando os guardas tentaram pará-lo, o veículo acelerou, atravessando o portão. 4 homens armados emergiram, seguindo em direção à casa principal. A equipe tática da Polícia Federal escondida nos arredores respondeu imediatamente, capturando 2 dos invasores no confronto inicial. Os outros 2 se barricaram na estufa. Rendam-se agora! A agente Oliveira gritou através de um megafone. O prédio está cercado. Em vez de se render, um dos homens ligou para um número em seu celular. Momentos depois, interceptamos uma ligação para a estufa de um celular descartável localizado no centro de São Paulo. O que está acontecendo? Uma voz exigiu. Foi feito? Estamos encurralados, o invasor respondeu. 2 homens caídos, Polícia Federal por toda parte. Precisamos de extração. Não há extração, a voz respondeu friamente. Termine o trabalho ou nem se incomode em voltar. Essa resposta insensível pareceu quebrar algo nos homens encurralados. Eles se renderam 5 minutos depois, concordando com total cooperação em troca de proteção contra o investidor. O líder do grupo, um ex-militar contratado chamado Marcos Dantas, forneceu a peça final do quebra-cabeça. O investidor era Geraldo Diniz, um senador estadual que havia usado sua influência política para facilitar os investimentos fraudulentos de Campelo e recebido milhões em propinas. Com esta informação, a Polícia Federal obteve mandados de prisão para Diniz e a apreensão de seus registros financeiros. Pela manhã, o senador estava sob custódia, e a coletiva de imprensa havia se transformado de uma armadilha em um anúncio real da conclusão bem-sucedida do caso. Ao lado do meu pai, enquanto ele se dirigia à mídia, senti uma sensação avassaladora de orgulho. Apesar de tudo o que ele havia suportado, ele falou com dignidade e clareza, explicando seu papel na investigação sem buscar glória ou culpar ninguém. Quando perguntado sobre os 3 anos que passou longe da família, ele simplesmente disse: "Eu fiz o que achei necessário para proteger as pessoas que amo. O custo foi alto, mas eu o pagaria novamente." Depois, enquanto caminhávamos de volta para o carro juntos,
Eu deslizei minha mão na dele, algo que eu não fazia desde que era uma garotinha. Você conseguiu, papai, eu disse suavemente. Realmente acabou. Ele apertou minha mão, os olhos marejados. Não acabou. Ele corrigiu gentilmente. Está apenas começando. A parte difícil vem agora. Reconstruir o que foi quebrado. Olhando para frente, vi o vovô esperando por nós ao lado do carro. Sua expressão era uma mistura complexa de emoções. O caminho para curar a nossa família seria de fato desafiador. Mas, pela primeira vez em anos, eu acreditei que o percorreríamos juntos. Os dias que se seguiram à prisão do senador Diniz e ao desmantelamento de toda a rede de fraude deveriam ter sido puramente de celebração. A Polícia Federal elogiou a coragem e a persistência do papai. A mídia o aclamou como um herói cidadão. E a reputação de negócios do vovô não apenas foi preservada, mas aprimorada pela sua cooperação na operação final. No entanto, dentro da nossa família, a atmosfera permaneceu tensa e desajeitada. 3 anos de silêncio criaram feridas que o reconhecimento das boas intenções não podia curar imediatamente. Papai se mudou do hospital para a casa de hóspedes do vovô, em vez de retornar ao meu apartamento como eu havia oferecido inicialmente. A distância física espelhava a lacuna emocional que ainda existia entre nós. Nosso primeiro jantar de família juntos foi dolorosamente forçado. Sentamos ao redor da mesa de jantar formal do vovô, 3 pessoas conectadas por sangue e trauma compartilhado, mas lutando para encontrar um terreno comum de conversa. Os médicos dizem que devo recuperar o uso total do meu braço em alguns meses, papai ofereceu, quebrando um dos muitos silêncios desconfortáveis. O vovô assentiu rigidamente. Eu providenciei o melhor fisioterapeuta de São Paulo para trabalhar com você. Obrigado, Guilherme. Isso é muito generoso. Mais silêncio, quebrado apenas pelo som dos talheres contra os pratos. O quanto você se lembra? Perguntei finalmente. Do seu tempo em cativeiro. O garfo do papai parou a meio caminho da boca. A maior parte, eles queriam informações sobre quais evidências eu havia reunido e com quem eu as havia compartilhado. Quando eu não contei, eles tentaram. Ele hesitou e então continuou mais firmemente. Eles tentaram vários métodos de persuasão. Eu estendi a mão pela mesa e toquei a dele. Sinto muito que você tenha passado por isso sozinho. Eu não estava sozinho. Não de verdade, ele respondeu, encontrando meus olhos. Pensar em você e até mesmo no seu avô teimoso aqui me manteve firme. Eu sabia que, se eu conseguisse resistir o tempo suficiente, a evidência acabaria vindo à luz de uma forma ou de outra. Você poderia ter confiado em nós com a verdade desde o início, disse o vovô, sua voz carregando um toque do antigo ressentimento, em vez de desaparecer e nos deixar acreditar que você tinha abandonado a família. Papai pousou o garfo. Eu poderia? Campelo tinha se infiltrado na sua empresa, Guilherme. Ele tinha pessoas monitorando Amanda. Se eu tivesse mantido contato, isso os teria levado direto à evidência e colocado vocês dois em risco. Então você tomou essa decisão por todos nós, o vovô rebateu. Sem discussão, sem consentimento. Sim, eu tomei, papai reconheceu. E eu faria de novo para proteger vocês dois. Não estou pedindo gratidão, mas esperava alguma compreensão. A tensão na sala tornou-se insuportável. Sugeri que tomássemos a sobremesa na sala de estar, na esperança de que uma mudança de ambiente pudesse aliviar a pressão, mas fez pouca diferença. Às 9 horas, papai se desculpou, dizendo que os médicos o haviam aconselhado a descansar com frequência durante a recuperação. Enquanto ele saía, o vovô e eu trocamos olhares. Isso foi bem, eu disse sarcasticamente. Levará tempo, o vovô suspirou. 3 anos acreditando em uma coisa apenas para descobrir que o oposto completo era verdade. É um ajuste significativo. Para todos nós, eu concordei. Mas precisamos nos esforçar mais. Papai quase morreu protegendo esta família. O vovô assentiu relutantemente. Eu providenciei para que a doutora Marina Torres se encontre conosco amanhã. Ela é especialista em trauma familiar e reconciliação. Terapia familiar? Levantei uma sobrancelha. Isso não soa como você. Sim, bem, ele pigarreou desconfortavelmente.
Eventos recentes sugeriram que as minhas abordagens usuais à dinâmica familiar podem se beneficiar de orientação profissional. Escondi um sorriso diante desta admissão relutante. Para o vovô Guilherme Vasconcelos, reconhecer que precisava de ajuda com qualquer coisa era inédito. A doutora Torres acabou sendo exatamente o que nossa família precisava. Uma mulher calma e perspicaz em seus 50 e poucos anos, ela criou um espaço onde verdades difíceis podiam ser ditas sem julgamento. Na nossa primeira sessão, ela pediu que cada um de nós expressasse o que tínhamos sentido durante os 3 anos de separação. Fui a primeira, descrevendo minha jornada da confusão à mágoa, à raiva e à resignação. Papai ouviu com lágrimas nos olhos, acenando ocasionalmente. Eu te escrevi cartas, eu disse a ele. Dezenas delas. Eu as guardei em uma caixa debaixo da minha cama. Eu também te escrevi, ele admitiu calmamente. Cartas que nunca pude enviar, elas estão em um caderno lá no interior. Pedi à agente Oliveira para recuperá-lo para mim. Quando foi a vez do papai compartilhar, ele falou sobre o esmagador isolamento da sua vida disfarçada. A parte mais difícil eram os feriados, ele disse. Saber que vocês estavam juntos, provavelmente pensando o pior de mim. Eu quase revelei meu disfarce muitas vezes, só para que vocês soubessem que eu não tinha abandonado vocês por escolha. O vovô foi o último, e o que ele compartilhou me surpreendeu mais. Por baixo de sua aparência estoica, ele tinha ficado profundamente magoado com o que percebia como a rejeição do filho. Eu me culpei, ele confessou. Pensei que tinha te afastado com minhas tendências controladoras, minha incapacidade de demonstrar o devido apreço por quem você é, em vez de quem eu queria que você fosse. Papai parecia atordoado. Eu não tinha ideia de que você se sentia assim. Eu sempre pensei que você estivesse desapontado comigo. Eu estava frequentemente frustrado, o vovô esclareceu. Mas nunca desapontado com quem você é, Júlio. Apenas com as escolhas que você às vezes fazia. Tipo desaparecer por 3 anos? Papai perguntou com um toque da sua antiga insolência. Não. O vovô nos surpreendeu ao dizer. Essa escolha, agora que a entendo, foi talvez a coisa mais altruísta que você já fez. Eu ainda estou com raiva de como foi executada, mas não posso criticar sua motivação. Essa primeira sessão quebrou o gelo, mas o verdadeiro trabalho de reconciliação aconteceu nas semanas que se seguiram. Papai gradualmente revelou mais detalhes sobre sua investigação. Como ele havia descoberto acidentalmente discrepâncias nas contas da NextGen, enquanto instalava armários no escritório deles. Como ele tentou inicialmente denunciar isso pelos canais adequados, mas se viu bloqueado em todas as tentativas. E, finalmente, como ele havia ligado tudo à vendetta de Campelo contra o vovô. Ele era obcecado por te destruir. Papai explicou durante um de nossos jantares de família, agora regulares. Não era apenas rivalidade de negócios. Ele te culpava pelo suicídio do irmão dele, Roberto Campelo, 20 anos atrás. O vovô franziu a testa. Roberto Campelo? Ele era meu sócio no meu primeiro empreendimento imobiliário. Ele desviou fundos e foi pego. Eu não tive nada a ver com o que aconteceu depois. Na mente de Arthur, você levou o irmão dele a isso ao expor o desvio, papai explicou. Todo o esquema de fraude era em parte sobre dinheiro, mas principalmente sobre vingança. Ele queria destruir sua reputação e te ver processado, não apenas a falência. À medida que a força física do papai retornava, o vovô nos surpreendeu a ambos ao lhe oferecer uma posição supervisionando a Fundação Familiar Vasconcelos, o braço de caridade do seu império de negócios. Você provou que tem integridade e habilidades investigativas. O vovô disse secamente. A fundação precisa de alguém que possa garantir que as doações vão para onde deveriam e tenham um impacto real. Papai hesitou a princípio. Trabalhar juntos não tem sido exatamente bom para nós no passado, Guilherme. Verdade, o vovô reconheceu. Mas talvez nós dois tenhamos aprendido algo com os eventos recentes. Eu sei que aprendi. Papai prometeu considerar, o que em si representava um enorme progresso no relacionamento deles. Nem todos os dias trouxeram cura. Ainda tínhamos discussões e mal-entendidos.
Durante nossa primeira tentativa de celebrar o Dia de Ação de Graças juntos, papai e vovô caíram em um padrão antigo de alfinetar um ao outro durante o jantar, culminando com papai saindo antes que a sobremesa fosse servida. Eu o encontrei sentado em um banco no jardim do vovô, olhando para as estrelas. Algumas coisas nunca mudam, eu disse, sentando ao lado dele. Algumas coisas não deveriam, ele respondeu. Seu avô ainda é o homem mais teimoso que já conheci. Me pergunto de quem eu puxei isso. Eu cutuquei o ombro dele gentilmente. Você também não é exatamente flexível. Papai riu baixinho. Ponto justo. Sentamos em silêncio confortável por alguns minutos antes de eu criar coragem para fazer a pergunta que me incomodava. Papai, por que você não encontrou alguma maneira de me deixar saber que você estava bem? Mesmo que apenas um sinal de que você não tinha realmente nos abandonado. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele não fosse responder. Finalmente, ele disse: Esse foi o meu maior erro. Eu me convenci de que qualquer contato era muito arriscado, que as pessoas que me observavam usariam isso para chegar até você, mas olhando para trás, acho que parte de mim estava com medo. Medo do quê? De que você não acreditaria em mim. De que você escolheria a interpretação do seu avô em vez da minha, ou pior, de que você insistiria em ajudar e se colocaria em perigo. Ele se virou para me encarar diretamente. Eu te subestimei, Amanda. Eu te via como a minha garotinha que precisava de proteção, não como a mulher forte e capaz que você se tornou. Sinto muito por isso. As palavras dele desbloquearam algo em mim, um nó apertado de mágoa que eu não tinha reconhecido totalmente. Comecei a chorar de verdade pela primeira vez desde que todo esse calvário começou. Eu senti tanto a sua falta, consegui dizer entre soluços. Pensei que eu não tinha sido o suficiente para você ficar. Papai me puxou para um abraço, as lágrimas dele caindo no meu cabelo. Você era tudo, Amanda. Você foi a razão pela qual eu tive que levar isso até o fim, custasse o que custasse. Eu só não percebi o quão alto seria esse custo para nós dois. Quando finalmente voltamos para casa, o vovô estava esperando na cozinha, montando desajeitadamente pratos de torta de abóbora. Pensei que poderíamos começar a sobremesa de novo, ele ofereceu. Talvez com menos discussão sobre política desta vez. Papai sorriu timidamente. Eu gostaria disso, Guilherme. Foi um pequeno momento, mas pareceu um ponto de virada. Não uma resolução mágica para todos os nossos problemas, mas uma vontade genuína de continuar tentando, apesar das dificuldades da nossa família. Isso não foi uma pequena vitória. 6 meses se passaram, nos trazendo para hoje. O sol da primavera entra pelas janelas da fazenda do vovô, enquanto eu me sento no jardim, refletindo sobre como nossas vidas mudaram dramaticamente desde que aquela carta chegou à minha porta no outono passado. Papai se recuperou totalmente fisicamente, embora às vezes ainda acorde com pesadelos que o fazem andar pela casa de hóspedes até o amanhecer. Ele aceitou a oferta do vovô para administrar a Fundação Familiar Vasconcelos, trazendo um novo nível de transparência e propósito às suas operações. Sob sua liderança, a Fundação lançou iniciativas apoiando a proteção de denunciantes e a educação financeira, causas profundamente pessoais para ele. Agora, nossos jantares semanais de família evoluíram de obrigações desajeitadas para reuniões genuinamente agradáveis. Ontem à noite, eu realmente ouvi o vovô rir de uma das piadas do papai, um som tão inesperado que tanto o papai quanto eu quase engasgamos com o nosso vinho. Minha própria carreira floresceu de maneiras inesperadas. Com a permissão do papai, escrevi uma série de artigos sobre o caso de fraude Campelo, mudando nomes e certos detalhes para proteger os procedimentos legais em curso. A série ganhou um prestigioso prêmio de jornalismo e levou a ofertas de emprego de publicações nacionais, embora eu tenha decidido ficar em São Paulo por enquanto. Minha família está aqui, finalmente inteira novamente, e eu não estou pronta para criar outra separação. As consequências legais continuam a se desenrolar. Arthur Campelo e o senador Diniz estão aguardando julgamento, juntamente com 1 dúzia de associados. As evidências que papai reuniu provaram ser inestimáveis para a promotoria, embora ele tenha sentimentos mistos sobre testemunhar. Não quero ser definido por este caso para sempre, ele me disse recentemente.
Em algum momento, todos nós precisamos seguir em frente. Seguir em frente significou estabelecer novos limites e padrões de comunicação na nossa família. Papai e vovô ainda discordam frequentemente, mas aprenderam a expressar suas diferenças sem o antigo padrão de papai explodindo e vovô o excluindo. Eles encontraram um terreno comum em seu compromisso compartilhado de proteger nossa família e, surpreendentemente, em seus instintos de negócios. Apesar de suas diferentes abordagens, ambos têm um olhar aguçado para a oportunidade e o impacto. Para papai, fazer as pazes tem sido uma prática diária, em vez de um único grande gesto. Ele aparece consistentemente. Liga quando diz que vai e se mantém disponível sempre que eu preciso dele. A escultura de pássaro de madeira que veio com aquela primeira carta falsa fica na minha mesa agora. Um lembrete de que mensagens e intenções podem ser falsificadas, mas as ações revelam a verdade ao longo do tempo. O vovô também mudou. Sua experiência com a ruína potencial e a revelação do sacrifício do filho suavizaram algumas de suas arestas mais duras. Ele ainda é exigente e ocasionalmente imperial, mas está aprendendo a expressar apreço mais livremente e a reconhecer quando outros têm perspectivas válidas diferentes das suas. Quanto a mim, tive que reexaminar muitas das minhas suposições sobre os dois homens na minha vida. Eu havia retratado meu avô como o vilão controlador e meu pai como a vítima no drama da nossa família por tanto tempo que ajustar-me a uma realidade mais cheia de nuances tem sido desafiador. Ambos os homens são falhos. Ambos cometeram erros graves e ambos demonstraram coragem e amor notáveis à sua maneira. Esta tarde, papai está me ensinando a esculpir madeira na oficina do jardim. É algo que ele tentou me interessar quando eu era mais jovem, mas eu nunca tive paciência para isso. Agora, observando suas mãos habilmente moldarem o bloco de cedro em uma forma delicada, eu aprecio o foco meditativo que isso exige. Você tem que sentir o veio da madeira, ele explica, guiando minhas mãos. Trabalhe com ele, não contra ele. Lutar contra a direção natural só leva a rachaduras e quebras. Eu não consigo evitar ouvir a metáfora em suas palavras. Nossa família passou anos trabalhando contra o nosso veio natural, lutando contra as conexões que nos uniam, mesmo quando separadas pelo silêncio e pelo mal-entendido. Acho que entendo agora por que você acha isso tão calmante, eu digo a ele, raspando cuidadosamente uma fina lasca de madeira da forma emergente. Isso te força a estar presente, a prestar atenção no que realmente está lá, em vez do que você acha que deveria estar. Papai sorri. É exatamente isso. Levei anos para aprender essa lição, tanto na marcenaria quanto na vida. Mais tarde, enquanto mostramos ao vovô nossas criações, admitidamente amadoras, durante o jantar, percebo o quão precioso é este momento comum. 3 pessoas que quase se perderam para sempre, agora compartilhando uma refeição e conversas sem o peso dos segredos entre nós. Estive pensando sobre o que aprendi com tudo isso. Eu digo enquanto Lúcia serve a sobremesa, sobre família, sobre julgamento, sobre a verdade. E a que conclusões você chegou? O vovô pergunta genuinamente curioso. Que o silêncio nem sempre significa ausência. Que proteger alguém e controlá-lo podem parecer semelhantes por fora. Que podemos estar completamente errados sobre as motivações por trás das ações de alguém. E, o mais importante, eu respiro fundo, que os laços familiares podem se curvar quase até quebrar, mas ainda encontram uma maneira de se manterem firmes. Papai estende a mão pela mesa e pega aí a minha, colocado de forma eloquente. Eu acrescentaria mais uma lição, se me permite. Por favor, eu o encorajo, que às vezes a pessoa mais difícil de perdoar não é aquela que te machucou, mas você mesmo pelas maneiras como você pode ter contribuído para uma dor. O vovô balança a cabeça lentamente. Em meus 73 anos, nunca ouvi uma declaração mais verdadeira. Nós nos sentamos juntos enquanto a luz da noite se esvai. 3 pessoas que viajaram por uma estrada difícil para encontrar o caminho de volta uma para outra. A jornada não acabou. A cura raramente segue um caminho linear e arrumado, mas estamos caminhando na direção certa, juntos. O pássaro de madeira fica no centro da mesa, um lembrete de onde esta jornada começou. Papai esculpiu mais 2 para combiná-lo. 3 pássaros em voo. Uma família encontrando seu caminho para a frente em asas recém-curadas.
Você já descobriu que uma situação que você entendeu completamente mal tinha, na verdade, uma explicação que você nunca poderia ter imaginado? Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se este conto de perdão familiar e descoberta da verdade ressoou com você, por favor, curta e inscreva-se para ver mais histórias sobre reconstruir o que parecia quebrado sem reparo. Lembre-se que às vezes os silêncios mais longos contêm as palavras mais importantes. Obrigada por ouvir a minha história e que você encontre cura em seus próprios relacionamentos familiares, não importa os desafios que eles possam enfrentar.